Olá, boa noite, tudo bem? Mais um programa Bate-Papo Política e Cultura comigo, Luiz Regadas, e convidados. Hoje, 3 de agosto, passa um pouquinho das 8 horas, programa 21º do ano e 149 lives desde 23 de março, quando começou a triste pandemia da Covid. O convidado de hoje é o professor Filomeno Moraes, cientista político, ex-professor meu na Universidade Estadual do Ceará. Professor Filomeno, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite, eu é que agradeço o convite, quero me confraternizar com você por esse programa já prolongado no tempo, por conseguinte, é um sucesso e estou à sua disposição para nós encetarmos um pequeno diálogo sobre a conjuntura político-eleitoral brasileira e local neste ano de 2022. Quero agradecer a todos vocês que vão entrando por aí, vão escrevendo, comentando, dizendo de onde é que você fala e deixando sua pergunta para que eu possa ler. Aqui está conosco o grande Oswaldo, o site Mídia Crítica, nossa segunda opinião, conheçam também esse site. O Luciano Ferreira, boa noite, diretamente do Rio de Janeiro. A nossa Neide Albuquerque está de volta ao programa. Neide, seja bem-vindo. Professor tem voz de locutor, professor Moreira. Pois, Neide, vamos começar o programa agora sem mais delongas, pedindo para vocês conheçam a programação do canal, né? Toda segunda-feira, 9 horas, estreou faz 2 semanas o programa Mundo do Trabalho com o jornalista e amigo Márcio Rodrigues. De segunda a sextas, das 13 às 14 horas, fique bem informado com o jornal Em Dia com o Ceará, Cláudio Teran e Rogério Gomes. Toda terça-feira tem um programa, né, Política Sem Censura, uma segunda opinião, às 17 horas. Toda quarta-feira tem esse programa, às quintas tem o setorial de saúde, então fique ligado. Professor Moreira, discussões aqui e acolá, vai e volta, sobre as nossas urnas eletrônicas. Como eram as eleições antes das urnas eletrônicas? Nós temos uma longa trajetória de eleições que começa com o Brasil independente, para não nos situarmos no período colonial, mas a partir da independência começa a haver eleições de caráter provincial, eleições para o Senado, que os senadores, embora fossem vitalícios, eram escolhidos em lista tríplice nas suas províncias, eleições para os deputados nacionais e, a partir do chamado ato adicional à Constituição de 24, eleições para as assembleias provinciais, além das eleições que já eram tradicionais no Brasil para as câmaras municipais. Mas nós tivemos uma longa trajetória, o Brasil foi, pouco a pouco, aumentando as franquias eleitorais, isto é, absorvendo mais eleitores, mais cidadãos do processo eleitoral, né? Uma grande conquista aconteceu em 1932, com a adoção do voto feminino, com a Constituição de 1988. Então, aí nós realmente nos aproximamos do que se chama um sufrágio universal, né? São poucas as restrições a capacidade do indivíduo de votar e, em muitas situações, também ser votado. Mas o processo é um processo de altos e baixos, de marchas e contramarchas, teve muitos problemas, alguns foram resolvidos, e a partir do final do milênio passado e do século passado, nós conseguimos uma grande inovação, que foi a chamada urna eletrônica, e que vem se aperfeiçoando, e que agora nós temos, além da urna eletrônica, a certificação digital do eleitor, né? Impedindo, por conseguinte, uma série de senões que nós tínhamos no processo eleitoral brasileiro. Como seriam esses processos que nós tínhamos no processo eleitoral, pessoal? Só a pessoa votava, morto não votava, né? Morto votava, né? Morto votava. Hoje eu tive a ocasião de publicar um pequeno artigo
no site Segundo a Opinião, que o título do artigo é Antes da Urna Eletrônica. Na verdade, eu compilei, reuni lá pequenos excertos de uma série de estudiosos da vida político-eleitoral brasileira, e mostrando cada um dizendo algo normalmente negativo do processo eleitoral, né? Começa com um dos irmãos Andrada analisando dando um parecer no parlamento brasileiro sobre as eleições exatamente na província do Ceará, onde ele dizia, não é, que não havia nada de voto popular. O que havia era o dedo flexível da fraude ou a violência. Depois, o poder econômico se assenhoreou das eleições, houve um grande período da influência e das decisões dos coronéis a respeito do voto, o chamado voto de cabresto, e um conjunto de outras falhas, sinões, o chamado mapismo, não é? Em que o resultado eleitoral era dado de acordo com as conveniências dos políticos mais poderosos, das pessoas mais poderosas da cidade, e que usavam de todos os meios. Tinha um provérbio a respeito do assunto que dizia que, em matéria de eleição, só é feio perder, e, por conseguinte, estavam abertas todas as porteiras para os métodos mais ilegítimos, desonestos, de obter resultados eleitorais. Nós melhoramos muito, sobretudo com diversos processos de modernização do modo de votar, das cédulas, e, mais recentemente, da chamada urna eletrônica, que foi realmente um grande passo no que diz respeito ao aperfeiçoamento da tecnologia de exercitar o direito ao sufrágio, né? Evidentemente que nós temos outros problemas nas nossas eleições, mas que são problemas do abuso do poder econômico, do poder político, sobretudo, né? Mas, digamos, aqueles problemas rotineiros da fraude eleitoral, de o que foi o voto não exprimir, o resultado do voto não exprimir a realidade, felizmente, nós ultrapassamos. De modo que é absolutamente fora de propósito o que eu chamo esta lambança a respeito de falhas do processo eleitoral que tem sido experimentado ao longo de 2 décadas, né? E, por conseguinte, tem sua legitimidade, sua segurança e sua presteza na apresentação dos resultados. Tudo isso levando aqui no Brasil, nós tenhamos, do ponto de vista formal, aquilo que Robert Dahl colocava como uma das exigências da democracia política: eleições frequentes, justas e limpas. Muito bom, professor. Gente, agradecendo aí as mensagens da Neide, está dizendo aqui que eu tenho lembranças de candidatos oferecendo transporte para seus eleitores, carregavam como se fosse gado, carregando seus eleitores para as urnas eletrônicas. Aqui o Márcio Cangol, dando boa noite a todos e a todas, parabéns à TV W12 por essa temática e pela presença do Filomeno Moraes. A boca de urna era ostensiva. Professor, nós estamos aqui com o amigo Márcio, jornalista, Márcio Rodrigues, que faz o programa Via o Mundo. Márcio, por gentileza, se apresente e sua pergunta. Boa noite a todos, todas e todes que estão aqui acompanhando mais esse programa da TV do Habilidoso. Eu gostaria de
aproveitar a minha presença aqui, agradecer a presença do professor Filomeno, agradecer o convite do Luiz de estar aqui com vocês e aproveitar que estamos diante de uma pessoa estudiosa, um especialista, e perguntar ao professor Filomeno, boa noite, professor Filomeno. Eu gostaria muito de ouvir o senhor a respeito do seguinte: a gente tem aí 25 anos de experiência com urnas eletrônicas e, nesse período, a gente não foi registrado em nenhuma oportunidade nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de problema, a não ser um problema corriqueiro. São quase 5.000 municípios, a gente tem aí, às vezes, 30, 40 urnas que acabou a bateria, não estão funcionando direito, ou seja, é algo completamente irrelevante se a gente for olhar para o universo de urnas que são utilizadas no Brasil como um todo. Como a gente pode compreender que, de repente, assim, de 2018 para cá, as urnas eletrônicas viraram um grande problema para a nação brasileira? Ou isso não é um problema, é algo que está sendo criado a partir de provocações de alguém que realmente quer conturbar o ambiente democrático, a normalidade democrática do Brasil? Sim, muito prazer em encontrá-lo, Márcio, e obrigado pela sua questão. Esta é uma questão realmente importante. A mim me parece que o problema da urna eletrônica é um não problema. Não existe problema com a urna eletrônica. Nós já teríamos detectado, a urna eletrônica, o processo eletrônico é objeto da correição dos interessados, dos partidos políticos, da imprensa, da opinião pública internacional, dos observadores internacionais e nacionais, e de modo que até hoje não se detectou nada grave ou que afetasse resultados. Como você bem falou, é possível que haja, faltou bateria, a urna não funcionou, mas isso tudo são fatos irrelevantes diante do universo eleitoral, diante do número de urnas e assim por diante, né? Nós temos, por conseguinte, a expertise na matéria, né? Se é uma coisa que tem funcionado bem no Brasil, a Justiça Eleitoral na sua ação de realizar eleições, né? A Justiça Eleitoral tem duas funções fundamentais, né? Tem esta de administrar e realizar eleições, e eu quero crer que nós não temos queixas deste aspecto da Justiça Eleitoral. Tem um outro aspecto, que é o aspecto jurisdicional. Este merece algumas críticas, mas é outra coisa. Mas no que diz respeito à administração das eleições, me parece que a Justiça Eleitoral é algo que é intocável. Não é que não seja passível de críticas, mas a sua continuidade é desejável, é querida, e é porque ela tem contribuído enormemente para a lisura do processo eleitoral brasileiro. Temos problemas com o processo eleitoral? Temos, mas são problemas de ordem material. É uma sociedade que é extremamente pobre, é uma sociedade que carente de muitos meios materiais e simbólicos. É uma sociedade em que os níveis de educação formal e de informação material são rarefeitos. Tudo isso, evidentemente, tem consequências no que diz respeito às nossas escolhas, ao nosso cálculo eleitoral, a quem nós elegemos, a quem nós
prestamos homenagem que nos enganaram e assim por diante. Mas este é outro problema, é um problema que não vai se resolver com tecnologia eleitoral, né? Não é com a urna eletrônica. A urna eletrônica não vai dar conhecimento, a educação política, a educação cívica a ninguém, né? Aí é em outra instância, a escola, são os partidos, são diversas agências de informação, né? Aparelhos ideológicos diversos, né? Mas, digamos, então, por que toda esta celeuma em relação à lisura, à segurança e à segurança do processo eleitoral? Eu acho que você tem razão em dizer que me parece muito mais setores políticos interessados em tumultuar o processo eleitoral, sabe-se lá com que objetivos, né? Mas a gente detecta bem de onde vem a provocação desse mal-estar institucional no Brasil, e é na presidência da República. Na presidência da República. O presidente da República, cada dia, tem uma retórica progressivamente agressiva em relação às instituições, e que vão além daquela crítica aceitável, até porque muitas vezes transbordam para a ofensa pessoal, a injúria, a difamação, a calúnia e assim por diante, né? Então, digamos, aí só tem um mecanismo que pode ser acionado para evitar os efeitos mais deletérios desses comportamentos, né? A ativação da sociedade. Beleza, professor. Márcio, muito obrigado. Aí, fale um pouco sobre o seu programa e convide as pessoas que estão nos assistindo e que irão nos assistir para assistir seu programa às segundas-feiras, às 9 horas. Obrigado, Luiz Regadas, pela oportunidade. Eu gostaria de convidar todos e todas que estão aqui conosco para que acompanhem toda segunda-feira às 9 horas da manhã, aqui na TV do Abílio 12 e também no canal, na nossa fanpage lá do Facebook, Mundo do Trabalho, programa Mundo do Trabalho no Facebook, ao programa Mundo do Trabalho, que é transmitido ao vivo aqui na TV do Habilidoso e também no Facebook, e retransmitido o áudio, uma compilação do áudio, cerca de 54 minutos, na nossa FM Universitária, a FM Universitária que é vinculada à Universidade Federal do Ceará, que faz parte da Fundação de Pesquisa e Ciências do Ceará, FCPC, Fundação de Cultura e Pesquisa do Ceará, né, a FCPC, e a gente convida todo mundo a assistir ao vivo aqui e acompanhar lá às 14 horas, na terça-feira, das 14 às 15 horas, o programa Mundo do Trabalho, onde a gente abre espaço para que os trabalhadores, né, a classe trabalhadora e seus representantes, os movimentos sociais, possam ter espaço para poder colocar o seu posicionamento, já que nos meios de comunicação tradicionais isso raramente acontece. Eu gostaria, inclusive, querido Luiz Regadas, fazer uma segunda pergunta, se você assim me permitir, ao professor Filomeno. Vamos deixar para a próxima, sem ser educado, porque eu tenho um cronograma e eu gostaria de segui-lo, tá ok? Tá bom, a gente volta. Tá bom. Mas obrigado, então tá bom. Obrigado, professor Filomeno. Boa noite, Luiz Regadas. Parabéns aí pelo programa. Estamos juntos aqui. Valeu. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Professor, voltando aqui o nosso cronograma que eu tinha feito, né, a Câmara está com um projeto bem avançado para tirar dos governadores, né, o poder de comandar as PMs às vésperas das eleições. O que é que você acha desse projeto? Você tem algum tipo de ameaça do Bolsonaro para com a democracia, dos seus projetos? E um tempo mais curto para a gente responder as outras mais perguntas. Esta é uma das anomalias que nós vemos no momento, né, no debate político do momento. Mas eu creio que o destino desse projeto deverá ser o arquivo, né?
Não sei se passará na Câmara, mas tenho muitas dúvidas de se passaria, se chegar ao Senado, se passaria no Senado, né? O Senado é uma casa de ex-governadores, de políticos mais experientes, e que uma ameaça desta maneira não deve encontrar guarida. Certo. Gente, aproveita aí, ajuda a TV W12 a chegar a 4.000 inscritos no YouTube. Já estamos com 3.000 e quase 500. Então, ajuda aí, compartilha esse programa. Professor, os órgãos de inteligência, segundo a revista Veja, estão investigando um possível atentado que seria provocado por aliados do Bolsonaro no próximo dia 7 de setembro, que o senhor estava começando a falar agora há pouco sobre golpe, sobre atentados do Bolsonaro, né, para jogar uma possível culpa na esquerda brasileira. Será que teremos um novo Rio Centro, ou é só notícias midiáticas para vender seus jornais, suas revistas com notícias bombas? Nós temos que ficar atentos, né? Atentos um dístico que é americano, mas que foi utilizado no Brasil durante muito tempo por um partido político, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, digamos, neste momento nós vivemos tempos trágicos, difíceis, cruéis e perigosos, de modo que a vigilância da sociedade, a vigilância dos partidos, a vigilância das instituições que realmente estão interessadas e envolvidas com o desenvolvimento do processo democrático, evidentemente, os cuidados suficientes para isto, né? Nós assistimos no Brasil algumas coisas que nos fazem temer neste momento. Durante o governo Bolsonaro, houve um aumento expressivo de compra, de aquisição de armas de fogo que estão espalhadas por pessoas que não têm... Os clubes de tiros, né? E ninguém sabe qual o resultado com que farão, né? Então, digamos... armas dessas, compradas pelo clube de tiro, reverendada, respaldada até pelo Exército, foram para os traficantes, né? Pois traficantes, milícias, a criminalidade urbana e assim por diante. Então, sempre é muito interessante que as instituições e que os indivíduos que se reúnem em grupos e agremiações políticas não se deixem, fiquem vigilantes e não se deixem envolver por agentes provocadores de caos para levar a um resultado que nós não sabemos o que poderia ser. Professor, vindo aqui para o nosso Ceará, como é que o senhor analisa como é que estão as forças políticas, Tasso Gereissati, Ciro Gomes, Camilo Santana e Eunício Oliveira, nesse momento de novas eleições no Ceará? Muita força, pouca força, como é que está o xadrez do Ceará? O jornal O Povo, no último domingo, publicou uma matéria interessante, longa, 2 páginas, a respeito das rupturas das elites políticas no Ceará, que vem desde da década de 80, Virgílio Távora, Gonzaga Mota, depois Gonzaga Mota, Tasso, e vem seguindo, né? Me parece que nós estamos diante neste momento, de uma cisão importante nas elites políticas do estado do Ceará, né? Aquele projeto, como se diz aí na mídia, né? O projeto que uniu PDT, PT, ruiu. Neste momento, me parece que essas coisas têm aspectos positivos, né? Neste momento, me parece interessante que nós voltaremos a ter uma eleição competitiva para governador do estado do Ceará.
A última eleição competitiva que nós tivemos aqui foi em 2002. 2002, quando disputaram o doutor Lúcio Alcântara e José Ayrton, e teve outro. Cirilo no segundo turno, né? Uhum. Foi a vitória do doutor Lúcio foi por uma margem bem pequena. Foi realmente uma eleição competitiva. E eu acho que agora nós estamos diante de um quadro que parece, né, que a competição, e para mim a competição política é um valor, esta coisa de eleições previsíveis são muito complicadas, né? E nós vamos ter que ter o suficiente engenho, arte e juízo para escolher algo que leve o Ceará para frente e não retroceda. E, professor, o senhor fez um livro cujo título é Crônicas do Processo Político Constitucional Brasileiro de 2018 a 2022. Poderia falar um pouco sobre esse livro? Na verdade, este livro é um conjunto de artigos que eu publiquei no site Segunda Opinião. Eu tenho uma coluna que é quinzenal e em que eu abordo fundamentalmente aspectos da conjuntura político-constitucional. Então, este livro, esta coletânea, ela tem artigos que vão desde o processo eleitoral de 2018 até maio deste ano, não é? Até maio deste ano. E lá tem embora sejam artigos independentes, quinzenais, mas acho que tem um leitmotiv, né? Tem um fio condutor, que é esta história do processo político constitucional e alguns problemas porque ele tem passado no quadriênio bolsonarista, né? Ameaça às instituições, tensão entre os poderes, o desrespeito às instituições da sociedade civil, e diversas manifestações de discurso de ódio, preconceituoso, e assim por diante. O livro trata disso. Está à venda ou está disponível? Talvez, como é? Ele está à venda ou a pessoa pode ter acesso? Não está à venda. O livro foi publicado pelo INESP, o Instituto Cultural da Assembleia Legislativa, e está só na forma de e-book e não é comercializável, né? Mas ele pode ser baixado no site da Assembleia Legislativa sem maior dificuldade. É um livro que Professor, já que eu falo sobre esse momento, algum outro momento da história brasileira foi tão crítico como esse momento no questão constitucional de ameaça à nossa democracia? O Brasil vivencia uma quadra muito auspiciosa desde 1988. Nós tivemos problemas, 2 impeachments, mas nós não tivemos em nenhum momento, mesmo presidentes muito complicados, tipo Fernando Collor de Mello, ameaças às instituições e à democracia. A presidência do Bolsonaro é uma presidência que tensiona as instituições de uma maneira ilegítima e de uma maneira perigosa. Então, nós tivemos momentos outros na vida política brasileira muito graves, né? Tivemos, durante o século XX, 2 ditaduras confessas, né? A de 37 a 45, o chamado Estado Novo, e a de 64 a 85, que foram os 20 anos do regime militar, iniciado com o golpe de 1964, mas nós passamos depois de 85, com a volta do poder aos civis e o processo eleitoral foi se dando gradativamente, eleições para governadores, eleições para prefeito das capitais, até a eleição para presidente da República, que nós não tínhamos, e o Brasil vinha... Nós todos pensávamos que o Brasil, enfim, tinha encontrado o trilho da institucionalidade democrática, mas
durante estes 4 anos, nós perdemos um pouco, nós perdemos um tanto este trilho, né? E temos que cuidar para fazer com que o trem institucional volte a andar tranquilamente nos trilhos. E eu acredito que eleições presidenciais são algo muito importante, tem uma centralidade muito grande na vida política brasileira republicana. Sempre teve, né? E agora, principalmente. E esta eleição me parece que é uma eleição que mais e mais vai nos exigir os devidos cuidados para que a gente reencontre os trilhos civilizatórios. É como o senhor disse, né? O trem está desgovernado, as alianças são também com gente que participou do golpe brasileiro, não vai ser fácil, e nada do melhor do que sempre o povo em alerta, né? Quem sabe até na rua, mas na rua com inteligência e sabendo o que pedir, o que protestar. Nós estamos chegando às considerações finais do programa. Agradecer a todos que estão assistindo, que não assistir, compartilhe, deixe seu like, seu comentário também e ajude esse canal a crescer. Professor Filomeno, meu muito obrigado. As suas considerações finais, por gentileza. Eu quero agradecer o convite seu e do Oswaldo Araújo, que agradecer ao Oswaldo também, né? Intermediou esse convite, e agradecer aí a presença nossos telespectadores, de várias pessoas, de vários telespectadores, que alguns participaram. Infelizmente, o tempo é curto e não dá para a gente se estender mais, mas estou às suas ordens e estou dando a minha opinião aí, escrita e falada em vários lugares, e é um prazer discutir, um prazer debater esses problemas tão candentes da nossa vida político-constitucional. De suma importância, obrigado. Se a gente pudesse debater mais e com todo respeito, apesar de diferenças que possam existir, né? Então, gente, muito obrigado. Se liga aí, né, na TV do 12. Amanhã a gente volta às 19 horas com o programa Setorial de Saúde do SUS. Obrigado. Boa noite a todos vocês e até amanhã. Muito obrigado.